Elvis é o nosso tema de hoje, tá? Então nós vamos falar um pouquinho da discografia de Elvis Presley, tá? Então Elvis é o tema de hoje, no nosso tema de colecionismo, tá? Geralmente o cantor dessa época do Presley, ele sempre começava gravando isso aqui, ó, que era um compacto, tá? Então todo o cantor dessa época aqui começava com um simples compacto. Então nós estamos vendo aqui um compacto de Elvis Presley de 1969, tá? Então nós vamos começar pelo compacto de Elvis Presley, tá? Porque o compacto, ele marcava o começo de um artista, tá? Popular. Mas nós vamos ver todas as grandes obras de Elvis Presley. Então nós vamos ver hoje aqui o meu acervo de Elvis Presley. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A minha coleção de Elvis Presley é uma coleção boa. Vocês vão ver. Então, Elvis Presley em cartaz. Esse é o nosso tema. Elvis. Elvis. Uma viagem no tempo. Discografia de Elvis Presley. Acervo Fernando França, Rio de Janeiro. Elvis Presley em destaque. Uma viagem no tempo. Tá? Elvis, uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Acervo Fernando França. Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Acervo Fernando França. Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra peça. Então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Elvis Presley. Eu tenho os mais importantes LPs, tá? De Elvis Presley.
Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Minha homenagem a Elvis Presley. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis. Uma viagem no tempo. Elvis. Estamos viajando no tempo. Uma viagem no tempo. Essa aqui é a regravação. E esse aqui é o original, é o primeiro. Tá vendo? Esses aqui são os discos de ouro de Elvis Presley. Elvis, uma viagem. Uma viagem. Uma viagem. O imortal Elvis Presley. Estamos no Rio de Janeiro, Brasil. Viajando com Elvis Presley. Uma viagem no tempo. Esse acervo é fora de série. Uma viagem no tempo. O feitiço havaiano. Elvis. Elvis. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. O melhor de Elvis Presley aqui na minha coleção. Uma viagem.
Elvis, uma viagem. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. O melhor de Elvis Presley. O melhor de Elvis Presley. Uma viagem no tempo. Uma viagem. Elvis. Uma viagem no tempo. 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 O melhor de Elvis Presley na coleção Fernando da França Leite. O que tem de melhor está aqui no meu acervo aqui. Elvis Presley. Elvis não morreu. Pena que eu não posso botar como fundo musical uma música dele, né? Por causa dos problemas dos direitos autorais. O ideal se tivesse um fundo musical aqui em homenagem a Elvis Presley. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis, que tem de melhor? Coleção Fernando França. Aqui no Rio de Janeiro. Coleção Fernando França. Alguns discos dele eu tenho vários. Porque eles têm edições diferentes e pequenas mudanças, às vezes, na capa do disco. Pequenas mudanças na capa do disco. Elvis, uma viagem no tempo. Esse aqui é fora de série. Tá? Cada peça mais linda que a outra. Certo? Cada peça mais linda que a outra. Então, nós estamos viajando aqui no tempo em homenagem a Elvis. O acervo é muito grande, então nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem. Uma outra peça linda aqui do meu acervo. Maravilhosa. Tá? Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis Presley,
Uma viagem no tempo. Tá vendo? Outra peça aqui, fora de série do meu acervo. Então, a melhor, tá? Coleção do tema aqui no Rio, a minha coleçãozinha é uma coleçãozinha boa. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Essa aqui também é fora de série. O ideal é se a gente tivesse tempo para cada disco desse aqui, a gente botar um pouquinho do fundo musical, né? O fundo musical do disco. Fora de série. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada detalhe desse do disco, né? Se eu tivesse tempo, eu colocaria aqui nesse vídeo para que vocês conhecessem. Esse aqui é fora de série. Tá vendo? Acervo Fernando França. Coleção Fernando França. Elvis em destaque. Coleção Fernando França, Rio de Janeiro. Elvis em destaque. 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 Uma viagem no tempo. O melhor de Elvis Presley. O melhor de Elvis Presley. Elvis em destaque. O melhor de Elvis Presley em destaque. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Desses aqui, ó, que estão nessa capa aqui, ó, eu tenho quase todos eles. Tá vendo? Os principais discos, os principais LPs de Elvis Presley. A coleção de Fernando França. Elvis em destaque. Elvis em cartaz. Acervo Fernando França. O melhor de Elvis Presley. O melhor de Elvis Presley. O melhor de Elvis Presley. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo.
viagem. O melhor de Elvis Presley. Uma viagem no tempo. Elvis não morreu. Aqui está vivo aqui na história da discografia mundial. Uma viagem no tempo. O melhor de Elvis Presley. Na coleção Fernando França. Uma viagem no tempo. Vai ser difícil aqui no Rio uma outra pessoa ter a quantidade de Elvis que eu tenho. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis Presley em destaque. Elvis em destaque. Elvis em destaque. O melhor de Elvis Presley na coleção Fernando França. Elvis, uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem. Elvis Presley, uma viagem. Elvis, uma viagem. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem. Uma viagem. O melhor de Elvis. O melhor de Elvis. Uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Elvis, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada peça mais linda que a outra. Uma viagem no tempo. Uma viagem. Elvis. Elvis.
sem maquiagem. Acervo. Fernando.